vinda dele para cá, se foi um pedido seu, se você chegou a conversar com ele, porque o Rainer funcionou muito bem aqui no Vitória com você. Fala um pouco sobre esse jogador e sobre ele já começar treinando, né? E a gente sabe como é o Rainer, um motorzinho, né? Então, já ter ele assim no treino, já treinando com todo mundo. O Rainer, ele já está 2 dias aqui com a gente, foi sim um pedido meu. Assim que eu soube que ele estava retornando do exterior, a gente entrou em contato para que viabilizássemos a vinda dele, porque seria importante dentro de um sistema de jogo que lá em 2015 ele fez muito bem comigo, não só jogando por fora como por dentro do campo também. Então ele já foi a campo hoje. É lógico que é necessário dar um pouquinho de tempo ao atleta para que ele possa se refazer fisicamente, tecnicamente, mas é um atleta que dentro do nosso contexto hoje passa a ser uma peça fundamental porque atua em vários setores, é um atleta veloz, é um atleta muito identificado no clube, a torcida gosta. Então tudo isso daí são ingredientes que fazem com que a gente saiba que nós optamos por uma peça importante para a nossa temporada. Só para complementar, você falou que ele está aqui no clube há 2 dias, imagino que se ele já foi para campo hoje, ontem ele já fez os exames médicos, você pediu para que isso fosse corrido, e pelo que você conversou com o atleta, quando você acha que já vai poder utilizar o Rainer num jogo? Quando você está planejando já, não, para esse jogo acho que já dá para usar o Rainer? Olha, o Rainer chegou a Salvador na terça-feira à noite, ontem ele fez todos os exames, né, de parte médica, já foi a campo hoje e ele faz, aliado àquilo que o elenco faz no campo, ele faz mais alguma coisa nos outros períodos até a gente entender que ele já está apto a entrar. Acredito eu aí que vão ser necessários aí de 7 a 10 dias para que o atleta se sinta bem a ponto de chegar e poder estrear. Bom, você das contratações rubro-negras, a torcida entende que esse é o grande reforço do Vitória, o Rainer. E não por acaso, vendo taticamente como ele joga, ele é muito parecido no aspecto tático com o David. Ele marca bastante, ele volta e corre. Quer dizer, é mais ou menos isso também que você pensa, guardando as devidas proporções do atleta que a torcida já conhece. A gente não tem necessidade aqui de fazer nenhum tipo de comparação entre eles, até porque o David é um atleta que já não está mais no Vitória, né? Mas o Rainer me dá a possibilidade de ter também ali do lado esquerdo, ou até pelo centro do campo, também velocidade de saída, de transição. É um atleta, por ser ambientado já e por ter um ótimo relacionamento com o torcedor, faz com que isso ganhe tempo, porque sempre que um atleta chega num clube, ele vai passar pelo aval de todo mundo. O Rainer já tem esse aval, então fica tudo mais fácil. Então, por isso, a gente optou e fez um esforço acima do normal para que ele estivesse à nossa disposição hoje. Mancini, muitas vezes o campeonato estadual é subjugado pelas pessoas e a gente sabe que vocês que lidam com o futebol, na maioria das vezes, não pensam dessa forma. Qual a importância do campeonato estadual para a instituição Vitória e qual a importância mais especificamente do Baianão? Olha, a importância ela é relativa, porque ela tem uma importância muito grande para o torcedor, porque nós temos um arquirrival. Então o torcedor do Vitória, assim como do Bahia, não quer ver o seu time sendo derrotado e perder o estadual. Dentro do aspecto profissional, você jogar um baiano paralelo com a Copa do Nordeste gera um desgaste muito grande em todo mundo. E aí muita gente fala, tá, mas o atleta não quer jogar? Sim, quer jogar, mas às vezes a gente acaba passando da conta. É necessário que você tenha um elenco maior um pouco para que possa, de repente, abrir mão de um ou outro atleta em todos os jogos, e também isso te dá a possibilidade de você usar os jogadores da base. Então hoje nós temos alguns atletas que já estão incorporados, outros que vão voltar da Taça São Paulo e que vão ser agregados a gente. Então ele tem a importância sim, porque no início do ano ele faz com que você possa, de certa forma, abrilhantar o estado da Bahia, com Bahia e Vitória jogando em várias cidades, mas não deixa de ser desgastante. Eu acho que é um modelo que tem que ser repensado a partir do momento que você tem uma Copa do Nordeste, que teoricamente te possibilitaria você ter um crescimento para que chegasse no início do Brasileiro já num patamar diferente, porque é óbvio que Bahia e Vitória no estadual jogam contra equipes de menor poderio, tecnicamente e taticamente às vezes inferior, mas
não é por isso que os jogos são fáceis, são jogos disputadíssimos. A dificuldade ela existe em cada partida, não só jogando fora de casa, também dentro do nosso estádio a gente vê isso daí, e eu espero que o Vitória, entendendo a competição, possa fazer um ano de 2018 muito bacana nesse sentido. Como assim, tocando nesse assunto, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, no ano passado o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste e o Guto Ferreira optou por fazer um rodízio, né? Como vocês sabem disso, jogando com um time no Baiano, um time na Copa do Nordeste nesse comecinho. Você pretende fazer um rodízio parecido com esse, algo do tipo, ou não pretende fazer rodízio nenhum? O que é que você está pretendendo para esse começo de temporada, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste? Como nós temos hoje um elenco pequeno, né, são apenas 21 jogadores ainda, eu espero que esse número chegue a 25, 26 jogadores, a gente não tem como fazer o rodízio, né, a não ser de peças pontuais, caso haja muito desgaste em certos jogos, né? Mas se eu tivesse um elenco maior, com certeza eu faria. Eu faria porque você inicia um ano de Copa do Mundo, onde os jogos são muito mais apertados do que no ano normal, em função que você tem que parar por um mês no meio do ano. Então, por isso há mais desgaste, né? Mas na situação hoje que se encontra o Vitória com um elenco reduzido, não vai ter como fazer. Bom, assim, o torcedor do Vitória viu a estreia do Vitória esse ano contra o Globo, vai ver também contra a Juazeirense e, lógico, vai ficar um pouco cético, porque está começando a temporada. Você acha quanto tempo, mais ou menos, quantas rodadas para o time já estar naquela pegada que o torcedor conhece e viu no ano passado? Olha, aí vão duas coisas, né? Eu acho que a pegada que ele viu no final de 2017 pode ser que demore um pouquinho mais, embora o espírito da equipe tenha que ser esse, porque o Mancini não admite que não seja com total intensidade. Eu acho que mesmo quando você tem erros técnicos ou erro tático de organização de jogo, que é normal no começo do ano, porque a tua equipe ainda oscila muito por falta de treinamento, você não pode deixar de ser aguerrido, você não pode deixar de ver um time que se entrega em campo. Isso é princípio básico e os atletas sabem disso. Mas eu acho que para um time ter pelo menos uma cara, ele deveria ter pelo menos 20 dias de treinamento e uns 5 ou 6 jogos, né? Nós temos 10 dias de treinamento e apenas um jogo. Esse jogo especificamente do Globo, eu acho que o Vitória fez um bom jogo dentro das possibilidades. Só não foi dominante na partida de 25 até o intervalo, em todos os outros momentos ele dominou a partida, e essa oscilação é normal em função da falta de treinamento, mas sendo direto à pergunta agora, eu espero que lá para o 5º, 6º jogo a equipe já tenha um nível de jogo aceitável. Assim, eu particularmente divido os clubes do Nordeste em 3 patamares. Tem os clubes menores, que basicamente disputam os estaduais, clubes intermediários, que além dos estaduais são competitivos também na Copa do Nordeste, e os grandes que disputam o título da Copa do Nordeste. O Juazeirense, o adversário de domingo, você diria que o Juazeirense já se consolidou nesse grupo intermediário? Ele oferece uma dificuldade a mais que os outros clubes do interior? Muito interessante a pergunta, porque ao longo do tempo, ao longo da história, a gente tem aqui no Brasil alguns times que já são centenários e que sempre foram fortes. Existem outros que são times sazonais, né? Que durante um tempo eles se colocam muito bem no mercado, aí há uma mudança de administração, aí eles caem e tudo mais. A Juazeirense hoje vive um grande momento, né? Um time que tem não só ido bem nos estaduais, como na sequência no segundo semestre também. Então é um time que vai oferecer uma certa resistência, é um time que tem um tempo de treinamento muito maior que o Vitória, então certamente isso dentro da partida pode fazer a diferença. Eu acredito, fora Bahia e Vitória, acredito que a Juazeirense seja um dos times que tem uma tendência a chegar perto das semifinais. Como assim, o Vitória anunciou que os Bavis do Campeonato Baiano, não sei se acredito que acontecer, mas que os Bavis vão ser de torcida única, como foi no Campeonato Brasileiro. Queria que você comentasse sobre isso, o que é que você acha dessa questão de Bavis de torcida única num Campeonato Baiano, né? Uma torcida... Eu sinceramente acho isso uma besteira muito grande. Eu acho que quando você não tem
E aí eu estou falando relativo às autoridades, ao país onde a gente vive. Eu acho que quando você não tem competência para fazer as coisas bem feitas, você tem que delegar coisas que não são boas. No caso, você tem um jogo de futebol, um Bavi, que é uma festa do povo baiano, somente com uma torcida no estádio. Eu acho isso ridículo. Então, mas há o perigo, há a violência, sim, mas todos nós aqui pagamos impostos para que a gente tenha segurança nos estádios. Então eu, no meu modo de ver, acho que isso deveria acabar. Assim como existem as torcidas violentas que também deveriam ser banidas, eu acho que o futebol sem as duas torcidas, um Bavi sem a torcida do Bahia e do Vitória, perde o espetáculo, perde o torcedor, perde aquele jogo que fica marcado como o jogo de torcida única. Eu sou totalmente contra. Eu acho que a partir do momento em que a polícia não consegue deter, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, e aí eu estou entrando em outro campo que deveria ser revisto. Bom, Mancini, aqui, na semana passada você tinha uma expectativa de receber mais que um jogador. Recebeu o Rainer, belo presente. E o André, né? O André também acabou chegando. Bom, você tem expectativa de receber pelo menos mais 2 jogadores? Aí eu vou perguntar ao Oswaldo, me parece que já estava especulando bastante, o próprio Escudeiro está descartado. Dentro da sua expectativa, daquilo que você está tratando com a diretoria, existe a possibilidade de chegada de mais jogadores ainda essa semana? Até você afirmou também que o seu grupo está pequeno. Assim, nessa semana eu não sei se chegarão mais atletas, mas vão chegar, né? Eu não sei se até o final de semana dá tempo, mas há necessidade de mais alguns atletas, né? Eu tenho falado isso à diretoria, se mostra sempre muito compreensiva nesse sentido. O Damiani tem feito os esforços para ir buscar. Agora, eu também tenho que entender que há uma dificuldade financeira no clube, né? Que essa gestão pegou o clube mais endividado do que achava que seria. Então, por isso, neste momento, a gente tem que fazer alguns ajustes. Alguns atletas que estão aqui vieram por interferência, ou minha, ou de alguns outros atletas que estão aqui. O Rainer é um caso desse. O Rainer tinha melhores propostas aí fora e optou em jogar no Vitória. Por quê? Porque já conhece o treinador, já conhece o ambiente, sabe aquilo que vai encontrar, a família gosta de Salvador, né? Então tem uma série de coisas que acabam pesando nessa hora, mas que há a necessidade urgente de novas peças. Vocês viram nos jogos, né? O Vitória foi jogar nessa estreia em Natal, ali em Ceará Mirim, ao lado de Natal, com 16 jogadores. E na última hora a gente perdeu o Denilson. Então eu tinha um número limitado de jogadores no banco. E isso não pode acontecer. Então por isso a gente está atrás. Certamente já para domingo a gente vai ter o Denilson regularizado, talvez o Rainer e o André Lima também. Mas há necessidade de mais gente de qualidade. A partir do momento em que me é oferecido jogador que eu acho que vem só para composição de elenco, eu não quero. Eu quero jogadores como o Rainer, como o André Lima. Você citou Oswaldo, Escudeiro. Esses atletas eu acho que tem lugar no Vitória. Agora, simplesmente por chegar jogador, eu prefiro pegar na base, que aliás hoje joga contra São Paulo, e a gente tem alguns atletas que estão se destacando. Não quer dizer que vão chegar aqui e jogar, porque muita gente acha que é simples, você tirar o jogador do sub-20 e botar no profissional, mas há um caminho a ser percorrido, mas eu quero contar com esses meninos aqui. Mancini, nesses primeiros jogos, você vai priorizar um entrosamento? Dá para dizer que o time que joga contra o Juazeirense é o time que jogou contra o Globo? Dá para dizer, até porque eu não tenho muita opção. Mas eu acho importante neste momento que o Lucas, o Brian, o Denilson, o Rainer, aqueles atletas que chegaram agora, o Lucas Marques, possam ser levados por um esquema que já existe, né? E por isso a manutenção ali de 8, 9 jogadores que vinham jogando em 2017, porque o lastro deles é muito maior e você consegue levar ali com 9 jogadores 2 novos, né? O que ficaria muito mais difícil seria o oposto, você com 2 jogadores levarem 9 jogadores novos, o que não aconteceu. Então, com certeza o time de domingo vai ser basicamente esse que entrou na terça-feira. Mancini, no final do ano, o próprio Santiago Trellis chegou a admitir que
teve negociação com o Corinthians, que estava dependendo só do Vitória, que queria sair. Agora, novamente, uma situação com o Santos, né? Estaria querendo tirar o jogador do Vitória, contratar o jogador. Eu queria que você falasse um pouco sobre de que forma essas investidas e essa vontade que ele manifestou no final do ano de querer sair, de querer jogar em outro clube, te preocupam com relação ao Trellis? O que é que você conversou com ele? Você conversou com ele depois dessa situação que surgiu do Santos? O Trellis é um cara muito tranquilo, extremamente profissional, sabe lidar muito bem com tudo isso que está acontecendo. É verdade que vários clubes vieram atrás do jogador, mas o jogador está muito tranquilo, ele sabe a importância que ele tem, tanto é que ele foi para o jogo diante do Globo, se dedicou, fez gol, então é um exemplo diariamente aqui no clube, né? O que acontece é que o mercado, não é só para o Vitória, mas para todos no Brasil, ele tem uma carência muito grande de jogadores, então aquele jogador que é destaque em qualquer equipe passa a ser peça de reforço para todas as outras equipes, né? O Vitória, ele não fez um grande ano em 2017, mas na virada do ano nós tínhamos a possibilidade de vender o Kaique goleiro, né? Nós tínhamos a possibilidade da venda do David, do Ramon, do Trellis, me lembra aí se eu esqueci de alguém. Então tem vários jogadores que estão valorizados, e que a gente tem que fazer o maior esforço possível para segurá-los, dentro de uma coerência, porque se esses times que estão atrás vierem aqui com o dinheiro da multa, vão levar o jogador. Agora, por menos não, até porque a gente também tem muita dificuldade para ir buscar reforço.